Fala pessoal, mais um almoço com o TF no ar, nosso segundo conteúdo. Nesta segunda-feira vamos falar sobre Botafogo de futebol e regatas nesse nosso conteúdo de agora, mas também de Campeonato Brasileiro. E cara, começou ontem a principal competição do Brasil e com muitos erros de arbitragens, no plural, gramados ruins, aliás, péssimos. E detalhe, não foram os gramados sintéticos, foram os gramados normais, aqueles com a sua grama natural. Estádio Serra Dourada ontem, um pasto, um gramado talvez um dos piores que vi na vida. Inclusive essa imagem aqui que o GE postou, através do Sport TV, tô colocando aqui só para vocês poderem ver ao lado, o que tava ali, parecia que tinha uma cabeça do Thiago Franklin no gramado saindo ali. Olha só, o cara batendo ali, tentando consertar o pasto. Abel Ferreira reclamou demais do gramado do estádio do Barradão, onde o Vitória da Bahia jogou ontem contra a equipe palmeirense. Então, os gramados do Campeonato Brasileiro já começam de uma maneira surreal, Você já tem problemas seríssimos. E será que as pessoas que pedem os campos com grama natural, o que vão falar sobre isso? Repito o que eu sempre falo aqui no canal. Eu, Thiago, prefiro o campo de grama natural. Mas tem que ser um tapete, tem que ser um gramado excelente. O Mineirão ontem, onde o Botafogo jogou, certamente não estava em suas melhores condições. Certamente não era um campo perfeito, porque vários escorregões aconteceram e no final da partida o campo estava bem deteriorado. Então entra o Campeonato Brasileiro, começa o Campeonato Brasileiro, a CBF não faz uma revisão detalhada nos gramados, não faz uma revisão detalhada nos estádios, você não tem nada feito para aprovar as melhores condições para os jogadores. Novamente, gramados e campos horrorosos. Mas aí entra naquele detalhe, eu não vou passar pano para os clubes não. Eles só estão pensando nisso aqui e ano que vem você tinha total chance dos clubes organizarem o futebol brasileiro, deles organizarem a principal competição do nosso país. Mas não, eles não foram capazes de sentarem à mesa e conversarem sobre a organização de um campeonato brasileiro sem a CBF. Não foram capazes. Então, aceitem. Aceitem o que está acontecendo. Vocês não conseguiram. O Textor, várias vezes, falou que ele queria ajudar o futebol brasileiro em relação a isso, que organizar uma grande liga, mas o restante, cagou. A gente não tá ligando para o futebol brasileiro. A gente não tá ligando para o que acontece dentro de campo. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar com vocês são os gramados. Muitos gramados ruins, sem a CBF avaliar positivamente, sem a CBF proibir jogos em gramados ruins, sem a CBF responder, entrar no seu site oficial e fazer reclamações, sem o Edinaldo comentar nada, sem o diretor de competições falar nada. O palco é uma merda. Imagine um cara que compra os direitos de TV do Campeonato Brasileiro na Inglaterra, colocando assim. Aí pega lá Flamengo e Atlético Goianiense e vê um gramado que tem isso que eu mostrei pra vocês anteriormente. Não dá, meus amigos, não dá mesmo. O primeiro ponto que a gente tem que colocar aqui foram esses. Mas antes do segundo tempo, eu pedi pra você fazer o cadastro agora na Parimet, que é parceira do Botafogo, parceira do canal do TF. O link tá aqui embaixo no primeiro comentário. Ajudem o canal do TF fazendo esse cadastro, porque é de suma importância pra Botafogo, pra Parimet, pra você aumentar o engajamento do nosso clube nesse site. Então entre lá agora, link aqui no primeiro comentário, dê essa moral para mim e também para parceira do nosso clube, Ontem tivemos vários erros dos árbitros. Os mais graves aconteceram em São Januário, onde um lance de pênalti não foi marcado para a equipe do Grêmio, um parecidíssimo, aliás, no mesmo nível daquele que foi marcado contra o Botafogo na partida que a gente teve contra o Júnior Barranquilla no estádio Newton Santos, do Hugo. Foi a mesma coisa, estou colocando aqui um print para vocês. E o árbitro da partida, o Flávio, foi ao VAR e mandou voltar, e depois um pênalti não marcado em cima de um jogador do Vasco. Também foi ao VAR, consultou e disse que não houve nada. Então nós já tivemos erros gravíssimos em São Januário que poderiam ter mudado a história da partida. Claro, reclamações. O Grêmio já foi no seu perfil no Twitter reclamando, dirigentes reclamaram. Eu falei que ia ficar atento sobre isso aqui no Campeonato Brasileiro e iria vir falar com vocês. Porém, no Serra Dourada houve fatos mais graves, O Jair Ventura foi expulso no começo do jogo, até o Tite, técnico do Flamengo. Ele colocou
que não era para terem mandado para o vestiário o ex-técnico do Botafogo e atualmente técnico do Dragão. E depois ali houve show de horrores. O pênalti marcado para o Flamengo foi absurdo, né? Foi um pênalti assim de outro mundo. Uma jogada natural, o jogador sobe com o braço aberto e é expulso. E aí eu retorno a um ano, ou menos de um ano. O jogador foi expulso, o Maguinho, lateral direito do Atlético Goianiense. Será que essa cotovelada do Maguinho foi mais imprudente do que as cotoveladas que o próprio Bruno Henrique deu ano passado no estádio Newton Santos? Aí você vê os critérios como que funcionam aqui no futebol brasileiro. Mas houve reclamações seríssimas, tanto do Luiz Fernando, que tá jogando muita bola no Atlético Goianiense, e do presidente da equipe do Dragão. Inclusive foi questionado por um dos amigos da imprensa que participaram da entrevista coletiva com ele após o jogo, sobre o John Textor. Ele disse, não quero falar sobre isso, mas detonou, chamou o dirigente, chamou árbitros de desonestos. Será que alguém vai pedir o banimento do presidente do Atlético Goianiense pelas suas falas? Vejam aí o que tanto o Luiz Fernando disse após o jogo e também o que foi falado pelo presidente do Atlético Goianiense. Palavras fortes, falas fortes, mas foi aquilo que eu falei com vocês. Quando o Textor entrou ali com o processo, ninguém ligou para o dono do Botafogo e falou, vamos juntos nessa aí. A gente tem que rever as arbitragens do futebol brasileiro. Agora que a água tá batendo no popozão de vários dirigentes, tá todo mundo reclamando. É isso, eu falei aqui no canal. Quem assiste nossos vídeos, viram eu falando sobre isso, né? Vejam aí as falas do presidente do Atlético Goianiense e também do Luiz Fernando. Sim, cara, fico muito feliz de ter marcado o gol. Eu creio que a gente fez uma grande partida, cara. Eu acho que foi um grande espetáculo. Eu acho que quem tragou foi o árbitro. O árbitro hoje só fez merda, cagou o jogo todo. Veio aqui pra querer, já veio com mal intencionado já pra mim. Isso já veio mal intencionado já. O impedimento que teve, que ninguém sabe que impedimento é aquele. Ele deu um pênalti também que não existe. Se ele expulsou o Maguinho, que ele expulsou o Léo Pereira. E foi agressão do mesmo jeito. Vem, bota o cara pra vir aqui e roubar nós dentro da nossa casa. Depois isso não pode, mano. O CBF tem que tomar alguma atitude. Hoje aqui foi um assalto, foi uma vergonha. A máfia da arbitragem hoje estava aqui presente. Não é todos os árbitros, não é todos os árbitros. Mas o que esse cidadão veio fazer, esse cidadão de Minas, é uma vergonha. Se o Edinaldo não tiver moral para tomar atitude, ele pode desistir. E eu, sinceramente, desisto de tudo no futebol. Hoje o cidadão entrou aqui para desestabilizar nosso time, tirou meu treinador, inverteu tudo no primeiro tempo, ele tumultuou de todos os sentidos. E com toda sinceridade, o Flamengo não precisa disso. Uma vergonha, a arbitragem brasileira vai acabar com o futebol brasileiro. Nós vamos perder tudo que nós temos de essência. A arbitragem brasileira é a pior do mundo. Nós temos uns 5, 6 árbitros e olhe lá que dá conta de apitar. Aí você faz investimento, você faz um trabalho sério, vem um cidadão desse aqui mal intencionado, o tempo todo intimidando nossos jogadores, invertendo falta e ajudando o Flamengo a todo momento. O Flamengo não precisa disso. O Flamengo é um dos maiores clubes do mundo. Em momento nenhum precisa ser ajudado por arbitragem. Hoje nós encontramos aqui o Maguinho, último lance, Maguinho de costa. Eles acham, pelo que eu fiquei sabendo, até o VAR, uma mão que não tem nada a ver, colocou lá para poder tirar nosso gol. Fizeram de tudo. Peço apoio de todos que amam o futebol, principalmente meus companheiros. Eu recebi mensagem de vários grandes clubes do Brasil, indignados com o que aconteceu aqui em Goiânia. Uma vergonha o que fizeram aqui hoje. O Atlético foi assaltado por um cidadão mau caráter. Ele entrou aqui a todo tempo, invertendo tudo, agradando a torcida do Flamengo. O John Textor entregou essa semana documentos para a polícia sobre manipulação de resultado. Como que você vê isso? Cara, eu não posso falar nada, eu só falo do que eu vi, o que eu vi aqui hoje. Como é que eu vou falar de situação ainda que não tem prova, não tem nada claro? Eu vou falar o que eu vi aqui hoje. Hoje o Atlético foi assaltado. Um cidadão veio aqui hoje para dar o resultado para o Flamengo. Então isso foi claro. Infelizmente, Seneme, você, que eu acho que você é um cara sério, pede para sair. Infelizmente você não dá conta de controlar essa máfia.
porque é uma máfia. Pode me suspender, pode fazer o que for, ninguém vai mudar o que eu penso. Isso aqui hoje é uma máfia. Não é toda a arbitragem brasileira, que eu tenho bons árbitros, mas a maioria não tem condição de apitar futebol profissional. São árbitros sem a mínima condição moral e técnica para apitar jogos de Série A de futebol brasileiro. Eu conheço, eu acompanho o Campeonato Brasileiro desde 89, eu tenho em mente. Então eu já vi tudo que, todo mundo reclamando, todo mundo falando das coisas, mas na hora que é contra você, aí você aparece. Mas quando é seu favor, você fica quietinho, né? E quando você tem alguém tentando ver o que pode acontecer, tentando entender o que há com o futebol brasileiro, você tem as reclamações. Aí, ó, tá aí. Vocês viram, né? Mas falem aqui o que vocês acharam do que aconteceu na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Desempenho do Botafogo à parte, que nós falamos dentro do Giro de Notícias, sobre esses pontos aí, a respeito de gramados ruins e também arbitragens ruins, arbitragens intervindo bizarramente no futebol brasileiro. E a CBF marcou para a próxima quarta-feira o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Quarta-feira, às 14 horas e 30 minutos, vamos acompanhar esse sorteio ao vivaço aqui no canal do TF, então podem se preparar, que nós teremos esse sorteio ao vivo aqui no nosso canal. O Botafogo está no pote 1 e pode enfrentar o Goiás, Vasco, Juventude, Sport, CRB, Vitória, Criciúma, Sampaio Correia, Operário, Botafogo de São Paulo, Brusque, Ipiranga, América de Natal, Amazonas, Souza ou Águia do Marabá. As partidas pela terceira fase acontecerão entre os dias 30 de abril e 2 de maio e as partidas de volta entre os dias 21 de maio e 23 de maio. Então você tem esses potes e o Botafogo poderá pegar uma dessas equipes. Então na quarta-feira nós teremos aqui ao vivaço no canal do TF o sorteio desta próxima fase da Copa do Brasil. Tamo juntos, fiquem com Deus. Volto ali por volta das 7, no máximo 8 horas com o nosso Noite Alvinegra. Tamo junto sempre, valeu e fui!